Mateus registra as palavras de Jesus assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim façai-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ó Senhor, louvado, bendito, exaltado seja o teu nome. Damos graças, Senhor, pela tua bondade e misericórdia derramada sobre nós nesta manhã, em que nos reunimos em teu nome para celebrar o Senhor, para agradecer o Senhor todo o cuidado, todo o favor, todas as bênçãos que o Senhor tem continuamente derramado sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Reconhecemos que não somos merecedores de nenhuma delas, mas o Senhor faz isso porque o Senhor é um Pai bondoso, amoroso, assaz benigno. De maneira que, na tua bondade, suplicamos, continua a falar conosco através da exposição da tua palavra. É em nome de Jesus que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Temos partilhado sobre o Sermão da Montanha, já estamos no último capítulo, e tem sido uma caminhada muito rica, muito preciosa, né? Muito cheia de significados. Esse versículo ele é chamado de a regra áurea, a regra de ouro. De maneira que, se nós compreendermos, se nós não apenas compreendermos, mas se vivermos esta porção das Sagradas Escrituras, temos a garantia e a certeza de que muito mais ainda o Senhor há de nos abençoar. Mas é importante nós observarmos que o versículo 12 que lemos, ele está ligado à sessão anterior. E a sessão anterior, não é, que vai tratar sobre a oração, Jesus ensinando sobre oração, ela vai estar conectada àquela que vem antes dela, que é quando Jesus vai tratar sobre juízo. De maneira que tanto a questão do juízo como a questão da oração nos são importantes para que possamos extrair o máximo daquilo que Jesus está afirmando aqui no versículo 12. Porque, veja, se esse versículo 12 estivesse vindo após a sessão do juízo, o nosso entendimento seria um. Se o versículo 12 viesse aqui, não ao final, como está posto, não é? Mas dentro, por exemplo, aqui, ao final do versículo 8, por exemplo, né? Entre o 8 e o 9, a nossa compreensão seria outra. Mas há uma razão pela qual Jesus faz esse encaixe perfeito, aonde ele mesmo colocou o versículo 12. Não é? Então, vamos traçar essa linha de entendimento para que possamos chegar ao versículo 12. Jesus primeiro dá uma palavra de alerta sobre juízo, sobre julgamento. A ideia não é que nós não... ninguém vive sem emitir juízo. Não é? Todas as nossas escolhas, elas são feitas a partir de um juízo. Nós ponderamos entre uma coisa e outra e chegamos a um raciocínio pelo qual vamos escolher o caminho da direita e não o caminho da esquerda, por exemplo. Então, tudo que acontece conosco tem a ver com juízo, tem a ver com julgamento, tem a ver com a reflexão para a tomada de decisão. Mas o que Jesus fala acerca disso é que nós devemos ter muito cuidado acerca dos parâmetros que nós escolhemos, que nós estabelecemos, aonde está posto a razão do nosso juízo. Não é? E por que isso? Porque somos falhos. E se somos falhos, consequentemente, os nossos parâmetros também serão falhos. E aí Jesus alerta, tenham cuidado com os parâmetros que vocês usam para emitir juízo. A partir disso, então chegamos aqui ao versículo 7, onde Jesus vai tratar sobre a oração. Jesus vai tratar sobre a oração de uma forma a estimular os discípulos, a instigar os discípulos a orarem, a
motivá-los a que eles estivessem orando, na certeza que a oração deles é ouvida pelo Pai e atendida pelo Pai. De maneira que, quando nós estivéssemos simplesmente orando sem ter a certeza de que Deus ouviria o nosso clamor, isso certamente já traria desânimo ao nosso coração. Mas quando temos a certeza que devemos clamar porque o Senhor nos ouve e o Senhor tem alegria em nos ouvir, somos então motivados a orar. A orar não apenas de lábios, mas orar com o coração, orar com a alma, desnudando o nosso ser diante dele. E é exatamente em face dessa compreensão, do desnudar-se completa e plenamente diante do Senhor, é que vamos chegar aqui ao versículo 12, onde Jesus diz: tudo quanto, pois, e esse tudo quanto, pois, está diretamente relacionado à sessão anterior, a essa questão do juízo e a questão da oração, em que nós já pontuamos. Então, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. É interessante porque vivemos num mundo em que as pessoas querem ser servidas e não têm disposição para servir. E a palavra de Jesus é que nós devemos fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. E aí, queridos, é importante refletir, em primeiro lugar, sobre esse parâmetro. O que é que nós queremos? O que é que nós desejamos? Precisamos parar e refletir seriamente e francamente sobre isso, não é? O que é que nós desejamos? O que é que nós queremos? Queremos muitas coisas, não é? E algumas dessas coisas não há nada de errado quanto a isso. Nos é lícito. Nos é lícito querer ter uma família, sim. Nos é lícito querer ter uma família em que haja harmonia, em que caminhemos em paz, sim, com toda certeza. É lícito que queremos bens, não é? Queremos uma casa ou um veículo, não é? Uma casa para nos abrigar, um veículo para ajudar a nossa locomoção. Afinal de contas, para virmos até aqui, precisamos de um veículo para ajudar no nosso deslocamento. Não há nada de errado acerca disso. Não há nada de mal acerca disso, não é? Então, há muitas coisas que nós queremos, nós desejamos e que são lícitas, não há nenhum problema. Mas a grande questão é quando aquilo que queremos é diferente daquilo que o outro quer. E agora? E agora nascem os conflitos, e agora nascem as dificuldades. Quando um quer de um jeito e quando o outro quer de outro jeito, não é? Então, como é que vai ficar essa situação? E veja que quando as situações dessa natureza acontecem, a primeira coisa que o homem, via de regra, diz é: eu exijo os meus direitos. Eu tenho direitos e eu exijo que os meus direitos sejam respeitados. Muito mais do que a frase dos meus direitos, o que o homem está dizendo é que ele deseja que a sua vontade seja respeitada. Ele quer que a sua vontade prevaleça sobre a vontade de outrem, mas esse é um problema que gera conflitos, não é? Porque se os dois têm direitos, se os dois têm vontades, e agora? A vontade de um não pode sobrepor a vontade do outro. E é exatamente isso, irmãos, que tem levado a muitos conflitos, tanto dentro das nossas casas, como também fora das nossas casas. Essa é a razão pela qual existem conflitos mundiais, inclusive. O mundo vive em guerra porque cada um quer exercer direitos sobre o outro, a primazia sobre o outro. Veja que, se o princípio, a regra de ouro fosse observada, não haveriam guerras como nós estamos presenciando nesses dias. E, na verdade, não apenas nesses dias, mas desde a época que o mundo é mundo. Desde a época, não é, em que o pecado adentrou o mundo e tornou toda essa situação. Lembremos-nos que o primeiro relato de assassinato aconteceu entre irmãos de sangue. Então, irmãos, a verdade é que o fato de que cada um querer sobrepor o outro, a sua vontade, a vontade dele sobre a vontade do outro, tem trazido uma série de conflitos. Jesus nos alerta acerca disso. Agora perceba que Jesus está tratando desta matéria com aqueles que são tementes a Deus,
com aqueles que têm o coração quebrantado. Jesus não está tratando dessa matéria com ímpios, porque o ímpio, por natureza, ele é contrário a Deus. O ímpio, por natureza, ele vai buscar a sua vontade, o seu egoísmo, ele é egocêntrico. Quanto mais ele quer, mais ele deseja. Ele não se farta de nada. Precisamos compreender que o texto foi destinado a mim e a você. O texto foi destinado à igreja de Cristo. O texto foi destinado àqueles que compreendem a verdade e que não estão mais em conflito para com Deus. Nós não estamos mais em guerra para com Deus. Nosso coração foi pacificado através do sacrifício de Jesus. Jesus nos deu a condição e o salvo-conduto de que nós pudéssemos ir à presença de Deus Pai através da sua vida, através do seu sangue precioso, através da sua obra completa. De maneira que, meus irmãos, em primeiro lugar, o texto vai nos apontar que o homem pecador, o homem ímpio, o homem natural, ele vai se constituir exatamente como ofensor a Deus e a sua palavra. A segunda verdade que o texto vai nos trazer é que, assim como o homem natural não consegue achegar-se a Deus, nós só podemos nos achegar a Deus através de Jesus. Jesus é aquele que vai nos dar a mente necessária, o coração inclinado necessário para que nós possamos amar a palavra de Deus e, consequentemente, nos submeter a ela. E nós fazemos isso de uma forma leve, tranquila, fazemos isso com alegria, fazemos isso com prontidão. Não fazemos isso com o coração dividido, não é? Porque Cristo é aquele que reina no nosso coração. Cristo é aquele que nos dirige os passos. É bem verdade que ainda há momentos, não é, aqui e ali, de ainda alguns pequenos conflitos, mas à medida que caminhamos com o Senhor, à medida que alimentamos a nossa alma da palavra de Deus e por meio de uma vida de oração, vamos fortalecendo a nova natureza em Cristo, e aí vai ser mais audível a voz do Senhor, inclinando o nosso coração para a direita ou para a esquerda, para que procedamos de acordo com a sua vontade. É muito importante também que nós nos lembremos, não é? Quando o Senhor Jesus diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Precisamos nos lembrar de que essa condição que temos hoje, que nos foi dada gratuitamente na pessoa de Cristo, porque ele foi mandado pelo Pai, ele foi enviado pelo Pai como uma demonstração do amor do Pai para conosco. E aí perceba que quando nós entendemos isso, vai ficar mais nítido na nossa mente a compreensão daquilo que Jesus disse nos versos logo anteriores, não é? Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. E aí perceba, é exatamente por meio de Cristo que nós vamos compreender, atinar, a nossa mente será esclarecida de que temos a Deus Pai como de fato o nosso Pai, como aquele que provê aquilo que é necessário, como aquele que vai estar fortalecendo o nosso coração para que ouçamos a sua voz, nos deleitemos na sua palavra e assim possamos andar em conformidade com aquilo que ele estabelece. Precisamos, mais uma vez, meus irmãos, pontuar de que a obediência à palavra de Deus não deve ser uma obediência cega, sem compreensão. Quem seguia de forma cega e sem compreensão eram os fariseus, eram os saduceus, eram aqueles mesmos que foram os responsáveis por levantar mentiras contra Jesus para levá-lo ao Calvário. A nossa compreensão não deve ser uma compreensão cega, ao contrário disto.
uma vez iluminada a nossa mente e o nosso coração, uma vez que temos a sabedoria do alto sobre nós, vamos então ler com a disposição de obedecer prontamente, mas compreendendo o que o Senhor Jesus está declarando em sua palavra. De maneira que, quando Jesus, ao final do texto, ele declara, porque esta é a lei e os profetas, Jesus está pontuando exatamente tudo aquilo que fora revelado por Deus no Antigo Testamento, mas de uma forma mais específica. Vamos nos voltar para o Decálogo, para os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nos falam sobre o amor a Deus e sobre o amor ao próximo. Nós não podemos cumprir isto se primeiramente não amarmos a Deus. E aí perceba de que realmente só quando nós passamos a compreender e ter a pessoa de Deus como nosso Pai, vamos nos achegar a Ele. Vamos nos achegar com humildade, com coração quebrantado, não com a exigência de direitos, mas prostrado: Senhor, eis aqui o teu servo, Senhor, eis aqui a tua serva, Senhor, faz de nós aquilo que tu quiseres, Senhor, cumpre em mim, cumpre na minha vida o teu querer. Perceba que é completamente outra a disposição daquele que, uma vez conhecendo a Deus e ao aproximar-se de Deus, não vai exigir direitos, porque reconhece que não há direito algum e que ele precisa, na verdade, misericórdia. Aquele que está próximo de Deus, ele reconhece os seus pecados, as suas ofensas, reconhece a bondade de Deus que tem guardado e preservado a sua vida, vai agradecer a Deus os livramentos que continuamente nos são dados. Esses livramentos, irmãos, não acontecem simplesmente quando nós estamos fora da nossa casa, quando nós estamos no nosso local de trabalho ou num momento de lazer, mas Deus nos livra até dentro da nossa própria casa, de acidentes, de incidentes, de situações outras. O Senhor está constantemente guardando e preservando as nossas vidas, mas nós só temos olhos para compreender isto depois que tomamos o conhecimento da graça de Deus, de que Ele é o nosso Pai. Por fim, em terceiro e último lugar, precisamos compreender que o homem natural, ele já nasce contrário a Deus, de que somente aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus tem a disposição de amar a Deus. E em terceiro e último lugar, uma vez que nós passamos a amar a Deus porque somos atraídos a Ele, agora sim vamos ter a condição e a oportunidade de viver de acordo com os preceitos desse Deus que nos ama e que nós o temos como Pai. É exatamente a partir do momento, meus irmãos, em que passamos a amar a Deus sobre todas as coisas, é que nós vamos ter o parâmetro para amar o próximo como a nós mesmos. E aí, veja se agora o texto não faz todo o sentido. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quando nós entendemos que somos libertos do pecado, libertos do diabo, libertos da carne, libertos de nós mesmos, de toda a rebeldia e desobediência do nosso coração, para que agora nos voltemos ao Senhor, para que agora o amemos de fato e de verdade, para que o amemos de todo o nosso coração, para que lhe dediquemos a nossa vida, é somente nesse ponto, nesse momento, em que nós vamos então ter a disposição de negar a nós mesmos, como fez Jesus, para que possamos amar o outro da mesma forma como Jesus nos amou. Somente quando temos essa graça como parâmetro na nossa vida é que nós vamos ter a condição e a competência de, segundo a graça de Deus, segundo a ação do seu Espírito em nós e através de nós, compreendermos que o Evangelho puro e simples é essa mensagem de amor, amor ao outro, amor ao perdido, amor ao caído, amor ao desvalido, porque essa também era a nossa condição antes
de sermos encontrados pelo Senhor e sermos restaurados no Senhor. E agora, uma vez que fomos abençoados por Deus com tamanha salvação, temos à disposição do nosso coração de guardar em nossa mente o conteúdo da lei, o conteúdo dos profetas, que nada mais é do que apontar para a singularidade desse Deus, para que possamos em tudo depender dele, porque ele nos ama e porque ele provê tudo aquilo que é necessário às nossas vidas. Não achemos que Deus se agrada de nós porque somos bons, longe disso. Deus se agrada de nós porque reconhecemos o quanto carecemos dele e o quanto estamos, uma vez impactados pela sua graça, temos o coração aberto para negar a nós mesmos e para segui-lo, sem preocupação de olhar para trás, na certeza que o nosso passado ficou para trás e o Senhor já lançou no mar, não é? E dele não se lembrará. Nós temos a alegria então de caminhar no presente, buscando o futuro, de viver com o Senhor na sua glória eternamente. Não é? Não temos mais o peso do passado, das velhas obras, mas temos a alegria de ser o novo homem em Cristo, de ser a nova mulher em Cristo, para o louvor da glória de Deus. E assim, dessa forma, vamos estar exatamente cumprindo a lei e os profetas, como ele mesmo fala em sua santa e bendita palavra. De maneira que, meus irmãos, não nos importemos se os outros não querem viver em paz para conosco, mas que nós, uma vez alcançados pelo Senhor, queiramos viver em paz para com estes, não é? E Deus julgará todas as causas. O que nos cabe é orar. O que nos cabe é colocar diante de Deus as aflições, as afrontas, as angústias, não pedindo justiça meramente, mas suplicando a misericórdia. Nós não precisamos lembrar a Deus que Ele é justo. Mas quando você pensar nisso, lembre-se que o primeiro a sofrer a justiça de Deus seríamos nós mesmos. Por isso, que na nossa oração nós devemos dizer: Senhor, na tua justiça, lembra-te da tua misericórdia. Não é? Para que Deus, misericordioso conosco, conceda a graça também de ser misericordioso com outros. Quem sabe? E veja como seria completamente diferente se as afrontas contra nós, elas acabassem não porque Deus tem exercido o seu juízo, mas porque Deus exerceu a sua misericórdia, quebrantou o coração do outro. E o outro agora vai entender que a sua briga não é conosco, não é? Mas a briga deve ser diária contra a carne, deve ser contra o mundo, deve ser contra as potestades que habitam nas regiões do ar. E aí, então, o foco muda, porque é a graça de Deus que nos dá uma nova perspectiva de visão. Que nós sejamos gratos a Deus pela certeza de que Deus é bondoso para conosco, nos tem guardado até aqui, e lembre-se que a boa obra que Ele iniciou na nossa vida, Ele vai levar até o seu final. Não depende de nós, não depende da nossa força ou da nossa perseverança, porque na verdade é Deus que persevera em nós. Se nós chegamos até aqui, é porque Ele tem sido gracioso conosco. É Ele que nos sustenta, é a sua mão que nos protege, é a sua graça que nos alimenta, e nós chegamos aqui com alegria, confiados que o nosso percurso final não é aqui, é a Jerusalém Celestial. E o mesmo Deus que trabalhou em nós até aqui, vai trabalhar na nossa vida até que cheguemos àquela condição. Que Deus, pois, nos abençoe e que a sua palavra jamais se afaste do nosso coração e da nossa mente. Vamos, então, concluir os nossos trabalhos entoando o hino 110A, crer e observar. E durante a execução do hino, aqueles irmãos que também vierem dispostos a consagrar não apenas suas vidas, mas também os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor, então terão a oportunidade de fazê-lo. Hino 110A. Fiquemos de pé e louvemos ao Senhor.
em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Assim chegamos ao final dos nossos trabalhos. Queria convidar nosso amado e querido irmão, reverendo Ezequiel, para vir à frente fazer a oração final e impetrar a bênção apostólica. Bendito seja o teu santo e excelso nome, ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos para cultuar o Senhor, pois só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Obrigado pela oportunidade de poder dar um pouco daquilo de muito que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela saúde, pela tua santa paz, pelos muitos livramentos. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por tua presença, que é o essencial, é o indispensável para cada um servo do Senhor. Concede-nos a renovação destas tuas bênçãos e nos leva para nossas casas em paz e permite-nos que encontremos todos os nossos gozando, desfrutando da tua santa paz. Ó Deus, obrigado por este culto, obrigado por este dia. Renova as nossas forças, firma os nossos passos. Dá-me da tua santa e excelsa paz, em o nome do Senhor Jesus. Amém.
Agora, irmãos, receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Poder sentar.